A educação no Brasil é marcada por muitas diferenças. Enquanto alguns estudantes têm acesso a escolas particulares com estrutura completa e recursos tecnológicos, outros enfrentam desafios diários em escolas públicas, que, muitas vezes, sofrem com a falta de investimento. Segundo dados do IBGE, mais de 80% dos estudantes brasileiros estão em escolas públicas. Apesar disso, a maioria dos aprovados em vestibulares de universidades públicas ainda vem das escolas particulares. Essa desigualdade não é de hoje. Ela reflete a realidade histórica de investimentos desiguais na educação. Para entender melhor esse tema, conversamos com alguns professores de escolas públicas, como também de particulares, fazendo entrevista com eles para comparar as duas realidades. Você acha que o apoio fornecido pela instituição é suficiente para com a escola? Sim, né, pelo que a gente tenta fazer para oferecer o melhor para cada aluno, para cada família, acredito que sim, no momento. O apoio de forma assim, de formação, né, para os professores, né, é um apoio muito positivo, né, que os professores da rede têm formação sempre continuada, né, dentro das propostas da LDB, né. Então, nesse sentido, é muito positivo, certo? Essas formações, né, dadas pelo município. Onde há assim peca um pouco são nas estruturas físicas, né, das escolas, né. Essa daqui não, porque essa daqui é uma escola nova, né, recém-inaugurada, então a gente tem uma estrutura muito boa. Mas na maioria das escolas do município a gente vê muitos problemas estruturais, né, como vazamento, né. Algumas não têm ainda as salas climatizadas, né. Eu acho que 80% agora das escolas estão, mas muitas ainda não contêm, não foram contempladas. Tirando essa questão das estruturas, entendeu? Eu acho que a escola municipal é uma escola, hoje em dia, né, muito boa para se estudar, né? Os professores são todos formados, pós-graduados, doutores, né? Muitos aqui mestres em educação que estão na escola pública. E assim, não deixa a desejar não, em termos assim pedagógicos não. Se você pudesse fazer alguma coisa para melhorar a escola e ajudar os alunos e os professores, o que faria? Se eu pudesse, ajudaria eles a ter mais consciência de que essa casa é um patrimônio, a extensão da casa deles também, e que eles pudessem ter mais zelo e amor por tudo aquilo que é oferecido. Eu acho que hoje em dia o que a gente precisa mais é da família, da presença da família na escola. Essa aproximação escola e comunidade. Porque essa falta de acompanhamento familiar é onde a gente sente muito, né, no ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Na sua opinião, os professores têm condição de dar as suas aulas da maneira planejada? Sim, a gente tenta oferecer também o material, tudo aquilo que o professor precisa para a sua aula, então eles buscam realmente oferecer aquilo que eles se preparam para apresentar a cada aluno. Sim, temos materiais pedagógicos muito bons nas redes, né? Inclusive aqui na escola também, em termos de materiais pedagógicos, a gente não tem assim o que reclamar, para eles montarem uma boa aula. E a última pergunta é: quais são as principais dificuldades, na sua opinião, que a escola enfrenta hoje? As dificuldades ainda são a questão dos alunos que às vezes não entendem o melhor que a gente está oferecendo para eles e às vezes ainda causa algumas dificuldades na sala de aula, com o próprio professor e com os colegas. Então isso é uma dificuldade, e conscientizá-los a ser mais humano, a ser mais amigo, a ter mais amor pelo lugar e espaço que eles estudam. Hoje aqui, falando por essa escola aqui, a única dificuldade que a gente enfrenta hoje é a questão mesmo da família. A presença da família, né, na escola, a presença, esse contato maior com a família. Para você ver, tem um aqui, ó, dormindo, né, chegou desde manhã que está aqui, esperando o pai chegar. Então, é onde a gente sente mais, né, essa falta, né, porque quando as crianças bem que se desenvolvem bem na nossa proposta pedagógica, a gente vê que tem uma família presente por trás. Essas outras ainda que demoram um pouco, né, a atingir os objetivos, a gente vê que é a ausência total da família. Então, quais são os seus maiores desafios que você enfrenta no dia a dia como professor? Rapaz, são muitos aí, tá? São muito mesmo.
Assim, são duas realidades distintas, né? Eu sou de escola pública, eu sou de escola privada. Na escola privada, que é a nossa realidade de Madalena, tem muito mais condições de trabalho. Mas talvez a maior dificuldade hoje seja assim com o pouco interesse dos alunos em estudar. Tá? Porque assim, os alunos hoje eles buscam uma facilidade. Tá? E não entendem a questão, também não é tanto culpa de vocês, não. Porque nós facilitamos também o mundo para vocês. Então, numa época que tem que pegar 4, 5, 10 livros para estar estudando. Vocês não, vocês têm acesso muito mais fácil ao conhecimento. Talvez daí achar que tudo sempre é fácil e tal e tal. Mas isso talvez seja um grande problema hoje. Essa falta do interesse do estudo, entender a necessidade do estudo. As outras questões que nós enfrentamos também é o próprio papel da escola. Pô. A escola, enquanto escola, tem aquele papel da socialização, ela tem um papel de passar o conhecimento formal, mas nós lutamos contra uma realidade externa muito forte. A mídia, televisão, redes sociais, etc., especialmente as redes sociais, que termina passando um comportamento meio que equivocado, quando não direcionado para o erro, distorcido, né? Então isso também é um grande problema. Na área da educação a gente sempre enfrenta muito esses problemas. A escola pública, os problemas são outros. Tá certo? Tem esses, mas tem outros. Então, tem outras realidades também. A falta de responsabilidade dos pais com as atividades que vão para casa e voltam sem ser respondidas. Não tem um mínimo de responsabilidade. Muitos chegam até sem o material que é do dia, da disciplina diária. Quais são os pontos fortes da escola, no seu ponto de vista? Você fala do Madalena ou da escola como um todo? No geral. A escola, assim, o nosso plano no Brasil é entendimento do sistema de ensino. Tá, assim, a nossa escola, ela caminha um pouco atrasada em relação a outras realidades do mundo. Tá? Já, até complementando a pergunta anterior, posso dizer a vocês, por exemplo, que boa parte da falta de interesse de vocês talvez seja o que vocês falam muito, talvez seja. Eu teria que fazer uma discussão mais profunda sobre. Mas quando você diz, Marco, eu tenho que estudar muita coisa que eu não vou usar, porque você não entende a necessidade daquilo que você acha que não vai usar, então você está meio que perdido. Mas a gente traz sim um conhecimento universalista que é muito amplo. Então talvez por conta disso vocês vejam tanta coisa que no final das contas não terminam usando, aí é falta de interesse. Mas hoje os pontos fortes da escola ainda é a socialização, ainda é a capacidade de identificar dificuldades de aprendizado, de convivência dos alunos, tá certo? Ainda é a questão da formação científica, de você se perceber no universo da produção do conhecimento, conhecimento de fato, tá? Não desse conhecimento superficial, rasteiro, mas aquele conhecimento mais profundo, que leva em consideração a complexidade da realidade, as N facetas que o universo social tem, que o universo científico tem, que a natureza tem. Então, assim, essa coisa da amplitude da linguagem, o que é a linguagem, a necessidade dessa linguagem para o ser humano enquanto ser humano. Então, isso a escola tem, isso é inegável. Você conviver com diferenças de pessoas, de convivências econômicas, políticas, a escola traz para nós. Então isso é muito legal, a escola tem esse papel ainda, isso é importante. Isso aí eu acho muito positivo. Olha, a escola dá tudo que é possível para ter assim, uma alimentação boa, um suporte bom, não deixa faltar nada para os alunos. Tem um apoio da direção, da coordenação, isso não tem preço, né? São muito assim, quando eles fazem algumas coisas indevidas, eles são chamados a atenção pela coordenação e direção. Então é muito bom esse proveito que a gente tem, essa integração entre direção, professor e funcionários. Quais recursos a escola, agora o Madalena mesmo, Sim. oferece para facilitar o ensino? Rapaz, assim, Madalena é uma escola de ponta. É uma escola assim, que tem um padrão, uma clientela que tem um certo poder aquisitivo, isso é inegável, tá certo? E por ser uma escola de ponta e ter esse tipo de clientela, termina também dando melhores condições, muito melhores condições.
tá? Tem muita coisa no Madalena Sofia que não encontra com grande facilidade em outros locais. Então, questão tecnológica, você tem computadores em sala, você pode solicitar os tablets, você tem laboratório, você tem uma biblioteca inaugurada agora, sensacional. Você tem a questão da própria formação dos professores no sentido de usar a tecnologia. Obviamente que nem todo mundo se dá bem com ela. Eu tenho minhas grandes dificuldades, dinossauro, que ser inserido no mundo de vocês é difícil, porque vocês nascem com isso já no DNA de vocês. A gente que é velhinho assim, a gente tem que ir aprendendo e sofrendo com aquilo, mas vai aprendendo, porque faz parte do processo de aprendizagem. Mas o Madalena dá totais condições, entendeu? Obviamente que a gente poderia querer muita coisa mais, tá certo? Porque hoje tem de tudo no mundo. Mas essas condições o Madalena dá, com toda certeza, entendeu? Porque ele preza exatamente por essa questão da excelência no ensino. Então, nesse sentido, não é só o fator humano, professor-aluno, mas também o fator tecnológico que está presente, que hoje tem que estar, não tem como não estar. Olha, eles têm uns livros didáticos, que são gratuitos, né? Temos o material, quando chega a verba, como cartolinas, hidrocor, papel chamex, lápis de cores. Quando chega a verba, a direção compra e repassa para os professores. E por último, o que te motiva a dar aula, mesmo com os seus desafios? Eu sempre brinco o seguinte, velho. Eu tenho um tempinho de sala de aula, eu tenho 20 e poucos anos, acho que tenho 25, 24, 25 anos. E de Madalena eu tenho 21. Estou indo para 22 já. Bicho, eu acho que a coisa que mais motiva, que aí não é falácia, não é demagogia, não é nada disso, ainda são os alunos. Tá certo? É ver vocês realizarem os sonhos de vocês, se realizarem como seres humanos, como profissionais, entendeu? É ver vocês crescerem. Às vezes, assim, eu acho que tem muito desperdício de talento, de potencial. O aluno que ele é muito bom, mas ele não se dedica. Tá? Porque assim, o cara pode ser muito inteligente, mas ele tem uma facilidade grande de aprendizado, mas ele tem que estudar, ele tem que buscar. É preciso. Então, esse tipo de coisa assim é da pessoa, mas quando ela quer, ela se realiza, eu acho que isso é a grande motivação da gente. Obviamente que ninguém está trabalhando de graça, que não existe. A gente trabalha para ganhar dinheiro, pagar a conta. Mas o pagamento do professor não é só isso. Tá? O professor ele se realiza na felicidade do aluno que conseguiu passar no vestibular, do aluno que conseguiu chegar adiante, concluir o curso dele, que hoje é um profissional que volta a casa para fazer uma palestra, que tem um destaque. Eu acho que esse é o nosso grande pagamento, entendeu? Em que pese a gente aí, nesse processo todo, a gente tem uma pontinha bem pequenininha, mas a gente tem. Então eu acho que isso motiva muito a gente, sabe? De ver as transformações de vocês, o cara do primeiro ano, quando chega no terceiro, quando ele está na faculdade. Eu acho que essa motivação que é o legal. Tá? E aí não tem demagogia nenhuma. De fato é isso mesmo, é a felicidade nossa. No dia que o professor perde isso, tá? Ele também perde essa condição de ser professor. Aí você percebeu que tem um certo romantismo na coisa, né? Um romantismo, mas tem que ser romântico mesmo, velho. Né? Professor é meio Don Quixote. A gente luta contra o moinho de ventos. Tá? Porque a gente está naquela luta, naquela coisa todinha. A gente quer realizar algo legal adiante. Então assim é muito bom. Assim, eu nunca quis ser professor, né? E não me acho um bom professor. Mas eu me encontrei, entendi o que era ser professor. Então, a partir desse momento eu vi um sentido na coisa. É uma boa profissão. Gosto muito do que eu faço. Eu te digo, hoje não é mais professor não, hoje nós somos sofressores. Porque para aguentar os alunos que nós temos hoje, só pela misericórdia divina, viu? Mas é muito bom, muito proveitoso. Eu gosto do que eu faço. Se em outra vida, eu acho que eu volto a ser professor. O que você mais gosta e o que você menos gosta nas aulas da escola? O que eu mais gosto é que tem momentos que eu posso conversar com as minhas amigas sobre coisas pessoais, e o que eu não gosto é a hora de fazer atividade. O que eu menos gosto é porque minha turma às vezes faz muito barulho. Eu gosto mais é pra vir estudar, pra aprender os assuntos.
e mais coisa. Na hora que tipo, a professora está explicando e os alunos tipo, não deixam ela explicar, fica conversando. A minha é a mesma coisa que a dele. É muita bagunça dentro da sala. Às vezes, né, muita gritaria na sala. Às vezes acaba se concentrando nos colegas que querem estudar. E o que vocês mais gostam, assim, na escola, no geral? As brincadeiras. E também até esqueci o nome da tia Lorene faz, que é a tia da... Ela é de serviço social. Assistência social. Faz um monte de brincadeira, da sala de aula sobre matemática, português, essas coisas. Tá, você sente que tem tudo o que precisa na sala de aula? Sim, eu tenho ótimos professores, cadeiras muito boas, confortáveis e outras coisas também. Você sente que tem tudo o que precisa na sala de aula? Sim. Sim. Porque quando nossa escola caiu, não tinha ar-condicionado, não tinha um monte de coisa. Aí a escola reformou aqui, que o JHC fez, aí ficou bem melhor. Se você pudesse mudar uma coisa na sua escola para melhorar, o que você mudaria? Eu não mudaria nada, porque eu tenho ótimos professores que explicam a matéria muito bem e fazem a aula ficar mais divertida. Tenho ótimos coordenadores, tenho uma sala ótima, eu não mudaria nada. Só diminuir o barulho mesmo. Eu acho que seria o recreio, porque o recreio é muito ruim. Faria o pátio mais grande. O contraste entre as escolas públicas e particulares vai além da aparência dos prédios. Em muitas escolas particulares, os alunos têm acesso a materiais atualizados, esportes variados, laboratórios e até acompanhamento individual. Já nas escolas públicas, a realidade é diferente. Turmas cheias, livros reaproveitados, recursos limitados, mas ainda assim, o que mais une essas duas realidades são as crianças, com sonhos e vontade de aprender. Elas mostram que a educação tem um papel essencial, independentemente da estrutura da escola. A educação é o caminho para transformar o futuro. Mas para isso, precisamos reduzir as desigualdades e garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades, através de aumentar os investimentos em escolas públicas, principalmente em infraestrutura, formação de professores e acesso à tecnologia. Além disso, parcerias entre escolas, universidades e projetos sociais podem oferecer reforço escolar, atividades culturais e esportivas, para que nenhuma criança seja deixada para trás. Dessa forma, o Brasil poderá crescer de forma justa e igualitária.